Olá a todos. Sou Marcos Henrique Gurgel Rodrigues, farmacêutico e estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada da Universidade Federal do Amazonas. Nessa videoaula, irei apresentar para vocês a respeito dos receptores do tipo TOL, como parte da disciplina de tópicos avançados em inflamação, ministrada pelo Dr. Carlos Sorge. Inicialmente, faremos uma breve introdução a respeito da imunidade inata. Esta que consiste na primeira linha de defesa diante dos micro-organismos. Tem como uma de suas funções prevenir a entrada de patógenos e o estabelecimento de infecção. Para isso, a imunidade inata lança mão de diversas barreiras, como as barreiras mecânicas, exemplificadas pelas junções ocludentes de células epiteliais, e também pelo muco do trato respiratório, que busca evitar a adesão de patógenos ao epitélio pulmonar. As barreiras químicas, como o pH ácido do estômago, defensinas liberadas pelas nossas células e lisozimas liberadas pela lacrimação. E as barreiras microbiológicas, como a microbiota normal das mucosas, que ao competir por sítios de adesão e também por nutrientes, previne a proliferação de patógenos que venham a causar algum dano ao nosso corpo. Uma vez que os patógenos consigam superar essas barreiras iniciais, a imunidade inata pode atuar também eliminando o patógeno invasor. Porém, muitas vezes, os mecanismos efetores da imunidade inata são insuficientes para a eliminação do microorganismo. Logo, a imunidade inata pode atuar também controlando a infecção, até o surgimento da imunidade adaptativa, que, por sua vez, é mais potente e específica. Dentre os mecanismos efetores da imunidade inata, podemos citar a defesa inflamatória, que consiste na atração de leucócitos circulantes e proteínas plasmáticas para o sítio de infecção, como proteína C reativa e proteínas do complemento. Dentre as células da imunidade inata, podemos citar os mastócitos, macrófagos, células natural killer, basófilos, eosinófilos, neutrófilos e monócitos. A imunidade inata atua também estimulando o sistema imune adaptativo a responder, uma vez que é a imunidade inata quem capta os sinais iniciais de uma infecção e estimula linfócitos naivos nos órgãos linfóides secundários para que esses linfócitos possam então exercer seu papel efetor. Logo, a imunidade inata e a adaptativa atuam em conjunto para a eliminação de patógenos. Mas de que forma acontece o reconhecimento de micro-organismos invasores por parte da imunidade inata? Esse reconhecimento se dá através de moléculas de reconhecimento de padrão que podem estar associados às células e também livres. Dentre os receptores de reconhecimento de padrão associados às células, podemos citar TLR, receptores semelhantes a NOD, receptores semelhantes a Hig, dentre outros. Nessa videoaula, iremos focar especificamente nos receptores semelhantes a TOL, os TLRs, que são receptores de membrana plasmática e também de membranas endossomais, e reconhecem uma grande diversidade de moléculas microbianas, o que é essencial para a imunidade inata, pois, mesmo que ela não reconheça patógenos com a mesma especificidade da imunidade adaptativa, a imunidade inata reconhece moléculas estranhas, antigênicas, distribuídas de forma geral em diversas classes de micro-organismos. Existem 10 TLRs identificados até hoje em humanos, que reconhecem grupos diferentes de padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs. São proteínas transmembranares de passagem única e estão amplamente distribuídos em células com funções imunes, como células dendríticas, macrófagos, neutrófilos e também células endoteliais. Reconhecem ligandes estruturalmente diversos, pertencentes a todas as classes de micro-organismos, e muitas vezes esses ligandes são essenciais para a sobrevivência do patógeno, para que não possam ser facilmente descartados pelo micro-organismo na tentativa de evadir a imunidade inata. Além dos PAMPs, os receptores do tipo TOL reconhecem também moléculas endógenas que indicam dano celular. Aqui nessa figura,
nós podemos ver as diferentes localizações de TLR. No caso, TLR1, TLR2, TLR4, 5 e 6, localizados na membrana plasmática de forma extracelular. Vemos também TLR3, 7, 8, 9 e 10, localizados na membrana endossomal de forma intracelular. Quanto à estrutura desses receptores, possuem um domínio de repetição rico em leucina, que é justamente o responsável por mediar o reconhecimento da molécula antigênica por parte do TLR. Possuem também um motivo rico em cisteína de dobra. E um domínio citoplasmático homólogo à região citoplasmática do receptor de IL-1, conhecido como domínio TIR. Quando ativados, esses receptores são capazes de formar heterodímeros, aqui exemplificado pelo TLR1 e TLR2, mas também pelo TLR2 e TLR6, e são capazes também de formar homodímeros, aqui exemplificados pelo homodímero de TLR2. Quanto aos diferentes grupos de ligantes capazes de serem reconhecidos por TLR, nós temos o heterodímero TLR1 e TLR2 e TLR2 e TLR6, reconhecendo lipomananas de micobactérias, lipopeptídeos bacterianos, ácidos lipoteicoicos de bactérias gram-positivas, beta-glicanos de parede celular, tanto de bactérias quanto de fungos, e zimosano de fungos. TLR3, TLR7, 8, 9 e 10, que estão localizados nas membranas endossômicas, são capazes de reconhecer ácidos nucleicos antigênicos, como o RNA de fita dupla viral. TLR4, com auxílio de MD2 e CD14, é capaz de reconhecer LPS de bactérias gram-negativas. E TLR5, de reconhecer flagelina de bactérias móveis. Quanto à distribuição desses receptores, eles estão distribuídos em diversas células com funções imunes, porém, cada um deles possui uma distribuição específica e particular. Mas como se dá o reconhecimento do antígeno por parte de TLR? Aqui nessa figura, nós exemplificamos o reconhecimento de LPS por TLR4. Aqui temos LPS de uma bactéria gram-negativa. O LPS pode estar associado à parede da célula bacteriana, como também de forma livre. Então, uma proteína ligadora de LPS presente na circulação reconhece o LPS e, então, transporta esse LPS para uma outra proteína de nome CD14, que pode estar associada na membrana plasmática. Após esse transporte do LPS para CD14, CD14, por sua vez, transporta LPS para o TLR4, que ao reconhecer o antígeno, dimeriza e interage com a molécula adaptadora MID88. A partir de MID88 ocorre então a ativação de uma série de proteinoquinases que culmina com a ativação do fator de transcrição NF-κB. NF-κB, então, induz a expressão de genes que codificam proteínas pró-inflamatórias, e essas proteínas pró-inflamatórias são, então, liberadas. Dentre elas, podemos citar citocinas, como TNF, interleucina 1 e interleucina 6, que são citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, como CCL2 e CXCL8, e moléculas de adesão endotelial, visando justamente amplificar essa resposta imune inflamatória, e também moléculas coestimulatórias, como o CD80 e CD86, que auxiliam na ativação de linfócitos T. Não é apenas TLR4 que sinaliza via molécula adaptadora MID88, mas também TLR1, TLR2, TLR5 e TLR6. TLR7 e TLR9, que embora sinalizem via MID88, sendo capazes de ativar NF-κB, também são capazes de ativar um outro fator de transcrição, de nome IRF7, o qual veremos um pouco melhor a seguir. Bem, além de uma resposta pró-inflamatória,
A ativação de TLR também induz uma resposta antiviral. Por exemplo, aqui nessa figura, exemplificamos o reconhecimento de antígeno viral por TLR3. Aqui o antígeno viral é um RNA de fita dupla, que, ao ser reconhecido por TLR3, ativa o receptor, que então dimeriza. A dimerização do receptor permite então a interação do domínio TIR citoplasmático com o domínio TIR da molécula adaptadora TRIF, que então, a partir de uma série de cascatas bioquímicas, induz a ativação do fator de transcrição IRF3, que por sua vez induz a expressão de genes de interferons do tipo 1, os quais são então secretados para induzir um status celular antiviral. TLR4 também se mostra capaz de sinalizar via TRIF, ativando IRF. TLR7 e TLR9, embora sinalizem via molécula adaptadora MID88, como vimos na tela anterior, também têm a capacidade de ativar o fator de transcrição IRF7, a fim de induzir também uma resposta antiviral. Logo, em conclusão, podemos ver que os TLRs são receptores essenciais da imunidade inata que reconhecem diversos PAMPs. Possuem diferentes localizações celulares e essas localizações têm correlação com o tipo de antígeno que são capazes de serem reconhecidos por esses receptores. Por exemplo, aqueles localizados de forma intracelular nas membranas endossômicas reconhecem preferencialmente antígenos de micro-organismos intracelulares, como RNAs virais e também ácidos nucleicos de algumas bactérias intracelulares. Induzem resposta inflamatória e também defesa antiviral. Como vimos, os TLR são capazes de reconhecer uma série de PAMPs. Com isso, são capazes então de induzir uma resposta inflamatória, mas também uma resposta antiviral, caso estejam reconhecendo um antígeno viral. E também permitem a comunicação com a imunidade adaptativa. Como vimos, TLR também, ao ser ativado, pode estimular a produção de CD80 e CD86, que são moléculas coestimulatórias que também auxiliam na ativação de linfócitos T. Aqui está o referencial teórico que foi utilizado para a elaboração dessa videoaula. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que dedicaram sua atenção assistindo a esse vídeo. Gostaria de agradecer à Universidade Federal do Amazonas, ao Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada, o PPGIBA, e à CAPES. Coloco-me à disposição para dúvidas e críticas através do meu endereço de e-mail. Muito obrigado a todos.